Amém. Eu não tinha conversado com o Carlos, pastor Carlos Oyama, que pregou aqui domingo passado. Não tinha lido o boletim, não tive acesso, mas descobri que nós vamos falar sobre o mesmo texto. Quando eu peguei o boletim hoje de manhã e li a primeira parte. Então, eu não sei exatamente o que é que Deus quer falar com a igreja, mas acho que Deus quer falar alguma coisa sobre o texto de Filipenses, capítulo 4. Ainda queria também dizer da minha alegria e da satisfação de poder participar do retiro. E certamente que as ministrações do Joel, do pessoal do Ministério de Louvor, foi tudo muito bom, muito edificante, muito desafiador em vários momentos. Mas para mim sempre o que ressalta é a oportunidade da comunhão, da convivência, aquele momento de poder sentar à mesa e conversar com as pessoas, poder falar um pouco da nossa vida, ouvir um pouco as pessoas falarem sobre suas vidas, então nos conhecer. Para mim esse é o momento máximo do retiro, ou de qualquer encontro informal, né? Eu sou um amante da informalidade, então isso me faz muito bem. Então, para mim a impressão que fica é que ali é que a gente desfruta e vive com uma certa intensidade a verdadeira vida da igreja, né? Então, ali é que a gente come junto e acorda logo cedo já encontrando alguém, um pouquinho antes de dormir está com as pessoas, e, enfim, a gente convive, né? A gente está junto, a gente está se relacionando mais intensamente. Então, eu quero louvar mesmo a Deus pela oportunidade de participar desse retiro. Também agradecer a Deus pela oportunidade de estar lá no Louvorzão ontem à noite, primeira vez que participo do Louvorzão. E fiquei muito impressionado, bem impressionado pelo que vi, o número de pessoas envolvidas e todo o entusiasmo, né, da galera, no louvor, na participação. Depois aquele momento informal, onde a gente tem ali um lanchinho e começa a conversar com as pessoas e entender que um é parente do outro, é primo de não sei quem. Conhecer um pouco da história das pessoas, isso faz tão bem, né? Eu me sinto, cada vez que participo disso, eu me sinto mais integrado à igreja, me sinto mais participante, porque não estou participando só de programas, mas eu me sinto participando da vida das pessoas, né? E as pessoas participando da minha também, porque eu também falo de mim, né? Para as pessoas. Então tem sido momentos assim muito bons, muito especiais mesmo para a minha vida. Esses momentos que eu tenho vivido extra, né, o relacionamento aqui no templo e com essa programação que a gente tem. Então, eu estava pensando sobre satisfação, sobre contentamento. E eu fiquei com a pergunta: será que é possível a gente viver satisfeito a maior parte do tempo da nossa vida? Será que é possível viver com satisfação? Aí eu parei para pensar também sobre o que significa satisfação. Aí fui no dicionário, né? No pai dos inteligentes. O burro não procura dicionário, né? O pai dos inteligentes. Ele diz o seguinte: satisfação vem do latim satisfactione, e quer dizer ato ou efeito de satisfazer ou de satisfazer-se. Até aí não disse muita coisa. Qualidade ou estado de satisfeito, contentamento, prazer, sensação agradável que sentimos quando as coisas correm à nossa vontade ou se cumprem ao nosso contento. Sensação agradável que sentimos quando as coisas estão do jeito que gostaríamos. Aí fui procurar a palavra contente, e o que eu encontrei foi que está satisfeito com a sua sorte ou com alguma coisa específica, alegre, prazenteiro.
E continuei com a pergunta: será que é possível viver contente e satisfeito a maior parte do tempo da nossa vida? Acho que é bom, antes de qualquer coisa, a gente explicar que viver satisfeito não é uma vida de submissão ou comodismo. Submissão à situação, a qualquer situação. Ou acomodação para qualquer situação. Muita gente acha que é assim, né? Eu estou satisfeito com qualquer coisa. O que é que você gosta de comer? Qualquer coisa. O que é que te deixa feliz? Qualquer coisa. Se chover de cima para baixo eu estou feliz, se chover de baixo para cima eu estou feliz. Qualquer coisa me satisfaz. Então, não é isso. Isso é um tipo de comodismo, né? Um tipo de, às vezes, até uma certa inatividade, preguiça, sei lá. O que a gente está pensando, o que eu consegui entender sobre contentamento ou satisfação, é não permitir que as circunstâncias controlem a minha vida. Não permitir que circunstâncias controlem a minha vida. Estar satisfeito, ou para estar satisfeito, é preciso escolher o que é que vai determinar as minhas ações. O que é que vai determinar os meus sentimentos, ou o que é que vai determinar a minha vida, o meu comportamento, às vezes até apesar dos meus sentimentos. Então, a satisfação ela tem muito mais a ver com as escolhas que nós fazemos diante das circunstâncias que nós enfrentamos. E o texto bíblico, então, que eu estava lendo e que veio essa pergunta à minha mente, é o de Filipenses capítulo 4. Mais especificamente, versículos 10 a 13. Se você quiser abrir sua Bíblia, se ela não está aberta ainda. Filipenses 4, 10 a 13. Paulo está dizendo o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho que você já ouviu muitas vezes alguém dizer, especialmente essa frase do texto, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu não sei quantas vezes as pessoas estão dizendo isso, levando em conta o contexto onde ele está. Por que Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece? Ele estava dizendo isso dentro de um contexto bem específico. E ele está falando desse contexto. Ele está falando, eu aprendi, eu sei viver contente em toda e qualquer circunstância. Tendo muito ou tendo pouco, com fome, saciado, não importa. Eu aprendi, eu sei viver contente. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, olhando para esse texto, rapidinho, eu gostaria de olhar algumas coisas do que a Bíblia chama de satisfação, especificamente aqui no texto de Paulo. Em primeiro lugar, satisfação aqui é algo a ser aprendido. Algo que se aprende. Paulo diz isso, ele repete algumas vezes. Aprendi a adaptar-me, aprendi o segredo, aprendi. Satisfação é uma coisa que se aprende, faz parte do aprendizado. Essa vida de satisfação e contentamento depende de um aprendizado, de um processo, de um amadurecimento intencional. Aprender a viver de forma contente nas circunstâncias. Mas de quem Paulo aprendeu isso? Certamente Paulo aprendeu a respeito disso através de Jesus. Não sei se Paulo ouviu diretamente a Jesus, alguns historiadores, alguns escritores, estudiosos dizem que Paulo teve a oportunidade de ouvir Jesus diretamente.
ou se ouviu de outros que ouviram Jesus, mas o que importa é que Paulo aprendeu de uma fonte, né? Ele aprendeu de alguém que falou a respeito disso. E Jesus disse isso várias vezes, ensinou sobre isso várias vezes. Uma delas ele disse que o homem não vive só de pão, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão viverá ou se satisfará o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, Jesus diz que a gente não deve andar ansioso por satisfazer-se com bens, o que comer, o que vestir. Essas coisas não devem tirar o nosso contentamento, em outras palavras. Não ser ansioso ou não andar ansioso por conta dessas coisas. Mas reconhecer que há um Pai que cuida de nós. Certamente Paulo aprendeu essas coisas também através das suas próprias experiências. Ele fala sobre isso. Ele aprendeu com as experiências que ele teve, os momentos de dificuldade que ele viveu. A falta das coisas não trouxeram para ele, provavelmente em algumas situações, mas ele aprendeu a lidar com isso de tal forma que a falta das coisas não tiravam o seu bem-estar. Não causavam nele um dano emocional. Ele sabia, ele aprendeu a lidar com essas coisas. E depois ele ensina. Ele não apenas aprendeu de Jesus, não apenas experimentou, não apenas teve experiências, mas ele mesmo acabou passando isso à frente. Ele ensina isso. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 10, ele fala sobre isso. Que não deve ser esse o alvo da vida das pessoas. Que as pessoas não devem buscar no dinheiro, nas coisas materiais, a satisfação para a sua vida. Então, Paulo aprendeu. A viver contente ou viver satisfeito é um aprendizado. A gente tem que aprender a viver contente e satisfeito. Através do conhecimento da palavra, através das experiências que Deus permite na nossa vida, e também através de passar isso, ensinar isso para outras pessoas. A segunda coisa que eu percebo aqui no texto que Paulo nos fala é que a satisfação é ter a vida dirigida pela fé e não pelas circunstâncias. Então, é algo que eu aprendo e aprendo à medida em que eu aplico fé à minha vida e não apenas permito que as circunstâncias dominem a minha vida. Paulo nos diz que não são as circunstâncias que definem suas ações ou seu estado de espírito. Não são as circunstâncias. Ele diz que sabe lidar com as circunstâncias. E sejam quais forem, ele está contente. Porque o contentamento é algo que ele decide. E não apenas algo que o domina. Certamente um dos elementos que Paulo utiliza, então, é a sua fé. É claro que as pessoas que não conhecem a Deus e que não vivem uma vida de fé, de relacionamento com Deus, vivem baseado nas circunstâncias. Se está como a gente não, né? O pessoal canta lá no final do ano, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, estou contente, satisfeito. Se não tem muito dinheiro no bolso e nem saúde para dar e vender, não tem contentamento nem satisfação, né? Isso é circunstancial, né? E Paulo está dizendo, não são essas coisas que me conduzem. Ele sabe muito bem usar a sua fé para que as circunstâncias não dominem, para que as circunstâncias não determinem o seu estado de espírito. E falando de fé nesse contexto, talvez a gente pudesse ir um pouquinho além, só pensando que a fé não é simplesmente... às vezes eu ouço as pessoas falando de fé como sendo um elemento de mudança de circunstâncias. A circunstância não está boa, você aplica a fé para a circunstância ficar boa. Estava ruim, fica boa. A fé não é simplesmente um elemento de mudança de circunstâncias. A fé também é um elemento que nos ajuda a lidar com as circunstâncias, mesmo que elas não mudem. E ainda assim continuarmos com fé. Há 20 e tantos anos atrás, foi diagnosticado na minha mãe um aneurisma cerebral. E depois dos vários exames, os médicos disseram, é cirurgia ou a morte.
E era uma cirurgia de altíssimo risco. Hoje ainda é, então imagina 20 e tantos anos atrás. O médico nos reuniu e disse, olha, se não fizer a cirurgia, 10% de chance de sobrevivência por no máximo 1 ano. No máximo ela dura 1 ano. E se ela fizer a cirurgia, tem 75% de chance de sobrevivência e não tem garantia nenhuma de se ela vai ser uma pessoa normal, vegetativa, isso não tem garantias. O que é que vocês decidem? Meu pai sempre foi uma pessoa muito ativa, embora seja católico, sempre envolvido com as atividades da igreja, muito ativo, e ele disse para mim, não faz cirurgia. Porque eu fiz tanto para Deus, chegou a hora de Deus fazer pouco para mim. Não faz cirurgia. Deus tem que curar. E eu disse, pai, eu tenho fé, eu creio que Deus pode curar, mas creio também que Deus pode usar os médicos e pode trazer bons resultados com a cirurgia. Então, a minha perspectiva não é de não. E meu pai disse, bom, aí meu irmão, que fez o fiel da balança, foi pela cirurgia também. E meu pai disse, se tiver que operar, então eu não creio mais em Deus. E até o último momento antes da cirurgia, ele estava achando que ia acontecer um milagre. O milagre não aconteceu antes da cirurgia, aconteceu depois da cirurgia. Minha mãe tem uma vida praticamente normal, né? Dentro do contexto que ela passou, a vida dela é um milagre. E ela testemunha esse milagre para muitas pessoas. Ela deveria ser uma pessoa vegetativa, sem nenhum controle sobre os comandos, né, do cérebro. E Deus agiu e operou o milagre. Estou contando essa história para dizer que muitas vezes a gente pensa assim, a fé ela tem que ser atuante para mudar as circunstâncias. E não, às vezes a fé é necessária para atravessar a circunstância e não permitir que a circunstância mude a nossa vida. Eu estou lembrando de Jó, por exemplo. Esse cara era um cara de fé. Porque os caras chegam para ele e dizem assim, você já não tem mais as propriedades, você já não tem mais os animais, você já não tem nem os filhos mais. Jó, você não tem mais nada, cara. Acabou tudo, tua vida está um lixo. Então as circunstâncias da vida do Jó eram terríveis. E o que Jó faz? Bom, primeiro ele não nega a circunstância, ele não nega os fatos, ele não nega que aquilo era ruim. É ruim, é negativo, é terrível. Então ele rasga suas vestes, ele lamenta tudo aquilo, mas a sua declaração de fé é que é importante, né? Quando ele diz, eu saí nu do ventre da minha mãe e vou morrer nu. Quer dizer, eu não trouxe nada para este mundo e não vou levar nada deste mundo. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Fé. Contentamento, não importa as circunstâncias, eu continuo crendo no mesmo Deus. Em um outro trecho, eu acho que é capítulo 13, 15, ele diz assim, ainda que ele me mate, nele confiarei. Ainda que eu morra, ainda que ele... Porque Jó estava lá, né, todo desfigurado, todo cheio de doença, todo arrebentado, emocionalmente, materialmente, fisicamente. E o pessoal olha para ele e diz assim, Jó, como é que você pode continuar crendo nesse Deus? Olha aí o teu estado. E ele diz, ainda que ele me mate, nele confiarei. Para mim isso é fé. Quando aqueles 3 rapazes estavam para ser jogados lá na fornalha, e o rei fica enfurecido com eles, e manda aquecer 7 vezes mais a fornalha, e ele diz assim, quero ver agora o seu Deus te livrar dessa. O que aqueles rapazes respondem? Olha, rei, o seguinte, Deus pode, se ele quiser ele pode, não acontece nada com a gente, mas saiba de uma coisa, se ele livrar ou não, ele continua sendo Deus. E a gente não vai adorar a sua imagem. A gente pode morrer torradinho lá, mas a gente vai continuar crendo no Deus verdadeiro e poderoso. Não é a circunstância mudada pela fé, mas é a fé que leva a pessoa a atravessar a circunstância. Esse é o segredo de Paulo. Ele diz, aprendi o segredo de viver.
Então, claro que Deus pode mudar as circunstâncias. Isso a gente está, né, sabendo muito bem. Deus pode. A gente ora e pede para Deus mudar. A gente crê nisso. Mas não é só isso. O segredo do contentamento está em a gente poder continuar crendo, mesmo que a circunstância não mude. Tendo muito ou tendo pouco, tendo saúde, estando doente, posso todas as coisas. Em quem? Naquele que me fortalece. Não são as circunstâncias, mas é o que eu creio a respeito deste que me fortalece. No final de Hebreus 11 está falando dos heróis da fé, aquele pessoal que fez e aconteceu. Mas no final do versículo 35 ao 39 fala de pessoas que morreram. Pessoas que foram decapitadas, pessoas que foram cortadas ao meio, pessoas que foram cozidas em óleo quente, pessoas que morreram. Esses caras não tinham fé? Muito pelo contrário, o texto está dizendo assim, estes homens são dignos de consideração e de exemplo para nós. Dizendo, ainda que eu morra cerrado ao meio, ou crucificado de cabeça para baixo, isso não muda o meu contentamento, porque eu não estou vivendo baseado em circunstâncias, mas estou vivendo baseado na fé. Não vivo pelo que vejo, pelo que está à minha vista, mas vivo pela fé. Fé nesse Deus Todo-Poderoso que está comigo em qualquer circunstância e que me ajuda a atravessar fornalha de fogo ardente, cova de leões, tacho de óleo quente, cruz. O segredo para viver contente em toda e qualquer circunstância está nessa expressão: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Crer nesse Deus que pode mudar, mas que quando não muda, continua sendo o Todo-Poderoso, o alvo da minha adoração, do meu louvor e da minha exaltação. Portanto, eu afirmo sem sombra de dúvidas de que é possível viver a maior parte da nossa vida com contentamento e com satisfação. Isso é um aprendizado. Nós vamos ter que aprender isso. Precisamos exercer fé, precisamos crer. Que mesmo que eu esteja doente, mesmo que eu não esteja com dinheiro, mesmo que eu não esteja... Deus está comigo, Ele me ama e cuida de mim sempre. Porque Ele é o Deus que me fortalece em toda e qualquer circunstância. Amém? Vamos orar? Louvado seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Senhor. E o Senhor nos ama. E o Senhor está cuidando de nós. Pode ser que a gente não veja. Pode ser que a gente não sinta. Às vezes pode até ser que a gente nem creia. Mas a verdade é que o Senhor nos ama. E o Senhor cuida de nós. Ó Deus, ajuda-nos, ajuda-me e aos meus irmãos a crermos nisso de todo o coração. Ajuda-nos a, diante das circunstâncias adversas, exercer essa fé, a viver essa fé. E que isso faça diferença e mude ou domine o nosso comportamento, a nossa vida, as nossas ações. Ajuda-nos a viver com este contentamento, que não é baseado em circunstâncias, mas que é baseado na fé. Leva a mim e aos meus irmãos, a tua igreja, a viver isso, praticar isso, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Izume.